Você já passou pela situação de ter que levar seu filho para uma consulta regular? Ou seja, sabe aquela consulta toda semana tem que ir lá e essa consulta tem uma duração média de 30 minutos? Como uma fonoaudióloga, não tem que levar seu filho, mas que assim, o processo de chegar até o consultório leva muito mais tempo? Então, exatamente sobre isso que eu vou falar. Muitas vezes passei por isso e ficava me perguntando qual seria outra maneira que poderia ser essa consulta de fato, sem ter que passar por todo esse processo de se arrumar o filho, pegar o ônibus ou o carro, enfrentar o trânsito, chegar no consultório e o atendimento ainda estar atrasado e ainda saber que ainda tem a volta. Então, agora, com a pandemia, claro, né? Quase tudo virou à distância, não é mesmo? E você descobre que nem todo mundo conseguiu se adaptar ao novo modelo de consulta. E o profissional, ou seja, a profissional do seu filho, não atende online e cancela o atendimento de forma inesperada. E o que fazer? Você logo imagina, e agora? O tratamento do meu filho vai parar também? Então, aí eu me vejo em casa tentando ajudá-lo para avançar no seu desenvolvimento e percebo o quanto é mais eficaz esse novo modelo quando a gente aprende a fazer também o mesmo exercício com seu filho. Claro, não desmerecendo a especialista, não, de forma alguma, porque até mesmo ela estudou para aprender a diagnosticar um problema específico da linguagem, que é da fala, né? Mas que de certa forma é bem complexo. Então, o que eu quero dizer é que aprender a colocar em prática os exercícios que a especialista fazia com o meu filho foi mais produtivo. Como ela já me pedia para fazer alguns treinos diários em casa com ele, agora eu percebi como praticar em casa sem ter que ir ao consultório tantas vezes por semana é muito mais produtivo. Por quê? Porque não perder mais tempo no trajeto de ida e volta, pegando o trânsito, fora o tempo para se arrumar, caminhar até o local, achar um lugar para estacionar o carro. Isso quando não havia um flanelinha querendo tomar conta do carro, porque deu aquele jeitinho para arrumar aquele espaço para você. Então, essa pandemia acabou tendo sim seus prós e contras, não é mesmo? Então, aí eu descobri que, sem querer, estava dedicando um tempo a mais com meu filho de forma prazerosa. Por quê? Porque brincávamos sempre de algo que nos interagia, nós dois mesmo. Então, depois de alguns meses nesse novo modelo de prática, de desenvolvimento da sua produção da fala, a produção da fala do meu filho, porque ele tem mordida cruzada, frontal. E como é que é isso? Morde assim? Então, e tem dificuldade de produzir alguns fonemas. Então, eu descobri uma outra ciência que também desenvolve a produção da fala. E você sabe qual é? Vou te dizer, hein? Por quê? Assim, qual a preocupação porque essa outra ciência ela tem a preocupação da formação integral do ser humano de forma geral, né, em movimento, ser em movimento. E como foi essa descoberta? Bom, eu como professora e psicomotricista, resolvi me aprofundar em como eu poderia ajudar meu filho nesse seu desenvolvimento da produção da fala, já que a psicomotricidade atua não só no lado físico, mas também no seu lado cognitivo e emocional, diferentemente da fonoaudióloga. Fonologia que só atua no lado físico da pessoa para que ela tenha uma produção da fala devida no decorrer do seu desenvolvimento pelo aparelho fonético, atuando com técnicas da consciência da articulação, ou seja, trabalha muito a questão, eu posso dizer que seria orofacial, diferente da oromotricidade. Então, vou explicar a diferença de ambas. A motricidade, ela se preocupa com a formação integral do ser em movimento, ou seja, a criança sempre em movimento, não ficar parada no consultório, ficar, enfim, fazendo essa ginástica louca. Bom, então, a criança que apresenta dificuldades de aprendizagem nas habilidades da linguagem auditivo-verbal, o psicomotricista desenvolve o quê? Atividades motoras
envolvendo a sua estrutura corporal com as inteligências, para justamente a criança encontrar o equilíbrio emocional, não é? E em simultâneo prepara o desenvolvimento do seu cognitivo para uma aprendizagem significativa dos fonemas até então em atraso, ok? Então, você deve estar se perguntando como é esse processo de desenvolvimento da produção da fala pela psicomotricidade. Então, eu aprendi muito com a fonoaudióloga Regina Jakubowiczki, que também ela é psicomotricista, e ela foi uma das pessoas que mais estudei para colocar em prática. Acabei colocando em prática muitas das suas orientações e ainda foi uma das profissionais que eu usei de base para apresentar a minha monografia de conclusão de pós-graduação. E a partir disso, descobri o quê? Que existe sim uma base comum para todos que precisa ser construída no ser em desenvolvimento, ou seja, na criança, para que ela não tenha distúrbios ou dificuldade na produção da fala. E essa base ela é transformada em quê? Em terapia psicomotora que deve ser aplicada para preparar o cognitivo do ser e, consequentemente, evitar que ela tenha dificuldade na sua produção da fala. Mas eu estava diante de uma questão, ou melhor dizendo, diante de um problema hereditário e não uma falta de conhecimento sobre como melhor desenvolver o meu filho. Por quê? Porque até mesmo seria contraditório, já que trabalho já há mais de 15 anos na área da educação. Eu posso dizer o quê? Que a questão do meu filho, por ele ter mordida cruzada frontal e ter diagnosticado o mais cedo possível, eu pude procurar o quê? Vários especialistas para que pudessem me ajudar a encontrar um caminho menos doloroso para ele, no sentido que doloroso no sentido emocional e social. Então, partimos para um tratamento primeiro ortodôntico, com 4 anos para fazer um pilar. Então a dentista ela construiu um pilar aquela massinha de obturação, botou lá atrás nos seus molares, justamente para evitar, fez uma levantada nas arcárias através dos pilares para evitar que ele mordesse. Então ele não fazia mais a mordida cruzada. Então ele não conseguia nem mastigar direito, coitado, né? Mas enfim, foi muito apoio psicológico nessa evolução, né? Nessa adaptação. Foi o primeiro processo que fizemos para tentar ajudá-lo na produção dos fonemas. Então, ele não conseguia mais morder e, em paralelo a isso, ele começou a fazer exercícios da fono, né? Exercícios específicos para ajudá-la a projetar os fonemas. Então, a fono, a profissional, ela identificou quais eram os fonemas que ele tinha dificuldade de produzir e assim fazíamos atividades juntos, tá? Então, brincávamos de quê? De imitar a cavalgada do cavalo com a língua no céu da boca, né? Que assim, com o objetivo de quê? Para os dentes, né, frontais fossem para frente, serem projetados e assim ajudá-lo na produção desses fonemas que eram difíceis para ele, ok? Porque até então era difícil de compreendê-lo de fato, a gente não entendia o que ele falava. E tudo isso acabava o quê? A consequência disso é que acabava inibindo ele diante de seus colegas, porque ele preferia muitas vezes não participar das rodas de conversas e fora a dificuldade de compreender a sua linguagem. Mas assim, com o tempo de exercícios articulatórios, também assim com músicas, imitação de sons de animais, trava-línguas, ele foi vencendo esses seus desafios e agora ele com 6 anos e meio, indo para a alfabetização, eu fico mais aliviada, mesmo sabendo que ainda tem um caminho a percorrer, né, de tratamento. Por que eu fico mais aliviada? Porque a minha preocupação como professora era justamente saber como é que se iria proceder essa alfabetização com essa dificuldade de compreensão da sua linguagem, pela dificuldade de produzir alguns fonemas, não é mesmo? Porque qual é o ideal?
é que a criança, antes de ser alfabetizada, ela tenha já adquirido todos os fonemas da sua língua materna, ok? Então, esse é a capacidade que o profissional deve ter para orientar o seu aluno, enfim, alertar os pais para acompanhar o desenvolvimento da sua criança, tá? Então, claro que ele continua sendo acompanhado, observado e treinando como pode. Então, ele sabe que depois de seus dentes frontais caírem, que são 8 de cima e de baixo, ele terá que usar um aparelho dental externo, que pega aqui no queixo, né, para ajudá-lo nesse processo. Mas o importante de tudo isso é o quê? É saber administrar, diagnosticar as dificuldades de forma bem esclarecida, deixando a criança a par desse processo, porque a comunicação e a confiança é a estrutura para um bom progresso nesse tratamento. Assim, sabendo caminhar para os novos desafios, sabendo que está quebrando essas barreiras quando se sabe o destino. Qual é o destino? Produzir todos os fonemas para uma boa alfabetização, aquisição da linguagem. É isso? Então aqui deixei a nossa experiência de vida, nosso exemplo, e espero que você siga, ok? Então, até amanhã, hein? Tchau!